Prezados irmãos, nós vamos abrir a palavra do Senhor Deus em Lucas capítulo 19. Lucas 19, a partir do verso de número 41. Nós vamos dar sequência à nossa série de estudos sobre o ministério de Jesus, de acordo com a ótica de Lucas, o médico amado. Evangelho de Jesus Cristo, segundo a narrativa de Lucas, capítulo 19, a partir do verso de número 41. Assentados reverentemente, os irmãos vão acompanhar a leitura da palavra de Deus, que nos diz assim: Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou e dizia: Ah, se conheceras por ti mesma, ainda hoje, o que é devido à paz, mas isso está agora oculto aos teus olhos. Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e por todos os lados te apertarão o cerco, e te arrasarão, e aos teus filhos dentro de ti. Não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Que Deus nos abençoe, irmãos, em nome de Jesus. Amém. 51ª mensagem sobre o ministério de Jesus, de acordo com a ótica do evangelista Lucas. Esse texto, irmãos, é um texto curioso. Haja vista que somente Lucas o narra. Interessante isso, né? E o contexto desse texto é bem interessante também. Observem muito bem que no verso 28 é narrada a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Então ele está montado sobre um jumentinho, as pessoas colocam as suas próprias vestes pelo chão, arrancam palmas, folhas das palmeiras, colocam no chão e cantam Hosana, que é um brado que não tem um significado especial, mas é um brado de glória, de glorificação ao Senhor, que aproximadamente o seu significado seria bendito o nome do Senhor, bendito que vem em nome do Senhor. Então, nessa narrativa, uma narrativa que antecede a crucificação de Jesus, é exatamente aqui nesse contexto que ele está se aproximando da cidade. Olha que interessante, nos diz o verso de número 41. Quando ia vendo a cidade, ele chora. Então ele está caminhando para Jerusalém, ele está contemplando a cidade, ele está a uma certa distância, uma indeterminada distância da cidade, e ele está lamentando. Ele sabe o que vai se passar consigo, ele sabe o que vai se passar à cidade, e por todo o seu conhecimento ele lamenta. E a sua lamentação nos diz o verso de número 42, ele diz: Ah, se você tivesse conhecimento da paz, ah, se você tivesse, mas você não tem, isso está oculto, você não consegue perceber, mas os dias que virão serão dias duros, os dias próximos serão dias difíceis, os dias próximos serão dias de perseguição, os dias próximos serão de família sitiada, os filhos serão presos também, apertarão o cerco, nos diz o verso de número 43, e no 44 fala que as famílias serão atingidas, e no final ele fala que a cidade será, por fim, totalmente destruída. Como nós muito bem sabemos, Jesus Cristo morreu por volta do ano 33 da nossa era, da era cristã. A cidade de Jerusalém foi invadida e totalmente destruída no ano 70 da nossa era, quando o marechal Tito comandou tropas romanas que arrasaram totalmente a cidade e o templo foi totalmente destruído. O segundo templo foi destruído. O primeiro templo foi destruído quando houve a destruição por conta da invasão dos babilônios. Aquele templo edificado por Salomão foi totalmente destruído. Foi reconstruído um segundo templo, a mando de Herodes. Pois bem, esse templo foi totalmente destruído e eles não fizeram um terceiro templo de Jerusalém. Na noite de hoje, irmãos, nós queremos falar sobre oportunidades perdidas. O Senhor Jesus Cristo, por onde ele passou, ele pregou o evangelho do reino de Deus.
Aonde ele pôde, ele foi. E aonde ele foi, a sua mensagem sempre foi a mesma. Ele está em Jerusalém, e é interessante isso. Jesus Cristo não fez da cidade de Jerusalém o seu quartel-general. Por quê? Porque ele vivia sendo perseguido, ele foi expulso de lá. Então ele deixou a cidade de Jerusalém e fixou residência à beira do mar da Galileia, na cidade de Cafarnaum. Cafarnaum foi a cidade que serviu de, entre aspas, quartel-general do Senhor Jesus Cristo. Lá ele se fixou residência, porque até era mais fácil de se deslocar por meio do mar da Galileia com muito mais facilidade. Agora ele volta para Jerusalém na sua entrada triunfal, e isso uma semana depois ele será crucificado. Então ele lamenta tudo aquilo. Então nós queremos falar na noite de hoje, irmãos, a nossa 51ª mensagem sobre o ministério de Jesus, as oportunidades perdidas. A primeira lição que nós aprendemos nesse texto aqui, irmãos, o judeu, o povo de Israel, os habitantes de Jerusalém, perderam uma grande oportunidade porque não reconheceram e não aproveitaram nem a presença, nem o ensino, nem as obras do Senhor. Perderam uma grande oportunidade porque não reconheceram, não aproveitaram a presença, nem o ensino, nem as obras do Senhor. Verso de número 42. Ele disse: se conheceras por ti mesmo, e ainda hoje, o que é devido à paz, mas isto está agora oculto aos teus olhos. O que é interessante, irmãos, é que a própria palavra diz que veio para o que era seu e os seus não o receberam. O povo de Israel teve um enorme privilégio, o privilégio de verem a Jesus com os seus próprios olhos. Teve o privilégio, eles tiveram o privilégio, irmãos, de ouvir a voz da própria boca do Senhor, as palavras de vida eterna, todas as histórias do Senhor Jesus. Eles puderam estar presentes fisicamente e serem testemunhas oculares de diversos ou de centenas de milagres. Isso, irmãos, o que a Bíblia nos revela sobre Jesus é uma pequena parte. O que está escrito nas Escrituras, irmãos, sobre os milagres de Jesus e sobre os ensinos de Jesus, é uma pequena parte. O final do Evangelho de João, o autor diz assim: na verdade, fez Jesus muitos outros sinais que aqui não estão escritos, porque não haveria livros na terra para contê-los. Estes foram escritos para que creiais que Jesus é o Filho de Deus. Então, o que nos foi revelado a nós que aqui hoje vivemos, dos milagres e dos ensinos de Jesus, é uma pequena amostra. Eles não. Eles tiveram todo o privilégio de caminhar com Jesus. Muitos deles provaram do pão multiplicado. Muitos deles provaram do peixe multiplicado. Muitos deles estavam presentes quando ele ressuscitou a Lázaro, quando ele curou Talita, melhor dizendo. Muitos deles estavam presentes no Sermão do Monte. Muitos deles atravessaram naquelas multidões, caminhando atrás de Jesus, e desperdiçaram tudo isso. Tudo aquilo para eles serviram apenas, essas coisas serviram apenas, irmãos, de conhecimento. Todas essas coisas serviram para eles apenas de entretenimento. Tem um homem fazendo alguma coisa, vamos lá. Mas aquilo não transformou, aquilo não modificou absolutamente nada, aquilo não trouxe para eles renovação. Jesus era apenas um evento a mais, Jesus era apenas uma distração a mais, Jesus era um momento a mais de novidade no meio do Império Romano, no meio daquele povo que extorquia dinheiro. Jesus era diferente. Então vamos segui-lo, afinal de contas ele é bacana, ele fala coisas interessantes. E outra coisa, ele multiplica pães. Jesus Cristo, irmãos, estava ali anunciando o reino de Deus, e eles não souberam entender aquelas palavras, eles não souberam entender aqueles ensinos, eles perderam oportunidades, e isso traz tristeza ao mestre dos mestres. Ele diz: Jerusalém, Jerusalém, perderam oportunidades porque não souberam aproveitar
reconhecer a presença, nem o ensino, nem as obras de Jesus. Uma segunda lição que nós aprendemos nesse texto, irmãos, eles perderam oportunidades porque Jesus Cristo agora, quando ele está lamentando, quando ele está chorando sobre Jerusalém, ele está alertando para um futuro de grandes perigos e grande destruição. Jesus Cristo está alertando para um futuro de grandes perigos e grande destruição. Volte o seu olhar para o verso 43. Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e por todos os lados te apertarão o cerco. Uma das maiores estratégias de guerra dos exércitos no passado, irmãos, era chamado de cerco. E a palavra é autoexplicativa. Eles cercavam a cidade, eles faziam um rodízio e circundavam a cidade inteira. Muitas cidades do passado, irmãos, elas eram eles faziam uma edificação ao redor, uma grande muralha ao redor da cidade para proteger os seus moradores. Pois bem, quando o exército inimigo chegava, eles circundavam a cidade inteira, de maneira que onde você estivesse, no alto da montanha, no alto da muralha, melhor dizendo, você via o exército, e o exército com isso estava dizendo: vocês estão cercados, vocês não vão sair, rendam-se. Então, ter o inimigo fazendo um cerco lá fora era sinônimo de chamada para a guerra. Jesus conhece o futuro. Ele é Deus, ele é o Deus homem, ele é o Filho do homem. Ele sabe que os dias próximos ali naquele lugar não traziam boas notícias. Os judeus entendiam que o exército romano ali presente era a pior coisa do mundo. Ainda não era. Havia coisa pior, a destruição da cidade. E eles achavam que não. A grande luta deles era para expulsar o exército romano. Entretanto, havia algo pior. Viria um exército anos depois e arrasaria a cidade. Daí a urgência da aceitação da palavra da transformação. Aquela palavra de transformação, irmãos, era uma palavra urgente. Se vocês observarem aí o verso 42, diz assim: se conheceras por ti mesma, vírgula, ainda hoje. O que Jesus estava dizendo é: a salvação é agora. A salvação não é para amanhã. Por quê? Porque o amanhã vocês não sabem o que virá. A palavra de transformação, a palavra de salvação é urgente. A palavra é para hoje, a libertação é para hoje. Os judeus não esperavam por isso. Os judeus, eles entendiam sim que o Império Romano ali presente por meio do seu exército era um exército opressor. Eles não tinham nenhuma aliança com o exército romano, apenas as suas próprias conveniências. Eles se aliaram ao exército romano quando da crucificação de Jesus. Então tudo que era conveniente para eles, eles faziam. Eles agiam por conveniências. O que era conveniente era bom, o que não era conveniente, então não tem conversa. E Jesus Cristo está dizendo: há algo pior que vai acontecer. Da mesma maneira conosco hoje. Aqueles que rejeitam a palavra da salvação hoje imaginam que para sempre as coisas não mudarão, mas Jesus Cristo está alertando para dias piores. Haverá uma destruição, irmãos, no futuro, e não será apenas e tão somente uma destruição de prédios. Não será o exército romano que invadirá o mundo e o destruirá, mas as forças malignas. E essa destruição, irmãos, vai ser muito pior, porque vai ser a destruição do próprio corpo. Por isso que Jesus Cristo disse: não tenham medo daquele que faz perecer o corpo, tenham medo daquele que faz perecer a alma no inferno. Há uma batalha a ser vencida, e essa batalha não é física, mas é a luta do bem contra o mal. Aquele que não recebe essa palavra da salvação, aquele que não tem essa percepção, também não tem a percepção de uma destruição futura que se avizinha. Por isso estão perdendo uma oportunidade de serem transformados pela graça do Senhor. Uma terceira lição que nós aprendemos nesse texto, irmãos, sobre oportunidades perdidas,
Jesus Cristo está alertando para a necessidade de um arrependimento urgente. Jesus Cristo está alertando para a necessidade de um arrependimento urgente. Volte o seu olhar para o verso de número 4. E te arrasarão, e aos teus filhos dentro de ti. Não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Jerusalém foi a cidade escolhida. Jerusalém e os judeus, povo escolhido. Jerusalém teve um privilégio, irmãos, que nenhum de nós teve. Há uma música muito antiga que o autor diz assim: puxa, que privilégio teve aquele povo do passado de ver Jesus, de ouvir Jesus, de tocar. Então, no refrão da música, o autor diz assim: queria saber como era o seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo, inspirava fé e também confiança, e dava a todos um gozo infindo. Um dia, porém, o verei face a face, pois assim eu creio pela minha fé. Verei o seu rosto, verei a Jesus, tal como ele é. É uma bela canção. Pois bem, irmãos, aquele povo teve esse grande privilégio: ver, ouvir, caminhar, sentir, provar da graça de Deus. Mas a palavra do arrependimento permanecia dentro daquela cidade. Mas eles, diz Jesus, eles não entenderam isso. O final do verso 44 é até uma palavra bem dura que diz: não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Aquele povo, aquela cidade, foi visitada pelo poder de Deus, pela encarnação de Deus. Jesus caminhou por aquela cidade, Jesus ensinou nas suas praças, Jesus entrou naquelas casas, Jesus entrou no templo, Jesus purificou o templo, Jesus oportunizou muitas oportunidades de arrependimento, e o arrependimento, entendemos, não é para depois de amanhã e não é para amanhã, é para hoje. Essa palavra é uma palavra rápida, é uma palavra urgente. Por isso Jesus chora. Ele está entrando na cidade, ele está ouvindo o alarido da multidão, e isso para ele não é motivo de alegria, mas de tristeza, porque Jesus não quer pétalas sendo jogadas sobre si. Jesus não quer flores sendo jogadas sobre si. Jesus não quer mantos, nem quer palmas. Jesus não quer aplausos. Ele quer ser ouvido, ele quer que a pessoa seja oportunizada e aproveite a oportunidade da salvação. Assim como aquele povo não soube entender, ainda hoje muitos não entendem. Escolhem outras opções e fazem as suas opções, mas não querem o compromisso da rendição, não querem a submissão ao senhorio do Senhor Jesus Cristo. Isso são oportunidades que são perdidas. Concluindo a nossa reflexão na noite de hoje, irmãos, temos um privilégio muito grande de, mesmo não tendo visto ou ouvido fisicamente da palavra de Deus, por meio da boca do Senhor Jesus Cristo, aprove ao Senhor, no seu tempo, usando os seus instrumentos, revelar o seu Filho a nós e nos trazer a salvação pela sua graça e somente pela sua graça. E isso, irmãos, para nós é um privilégio, mas também dá a cada um de nós um grande desafio. E qual é o desafio da igreja? Levar essa mensagem aos demais. Levar essa mensagem. Precisamos sim, irmãos, no dia a dia, a começar na nossa casa e para os nossos amigos e parentes, falar dessa graça do Senhor. É meu dever, é dever da igreja, é seu dever. Porque é uma oportunidade que nós desfrutamos, é um privilégio que nós temos, mas é um dever também, tanto quanto um privilégio. É uma palavra de salvação. É uma palavra que vai nos ser a esperança para enfrentarmos dias difíceis de perseguição no futuro. Nós não sabemos o que nos acontecerá no futuro, irmãos, mas sabemos que os dias, cada dia que passa, serão tempos difíceis. Os tempos serão cada vez piores, não haverá nada de melhor daqui para frente.
Os dias serão, irmãos, os últimos dias. O inimigo vai se levantar como nunca se levantou. Ele marchará contra a igreja como nunca marchou. E é necessário que a igreja seja fortalecida como nunca foi. É necessário que a igreja, irmãos, leve essa palavra de graça e de salvação. Portanto, é mistério da igreja evangelizar. É mistério da igreja falar da graça salvadora de Jesus Cristo. É dever da igreja levar isso adiante. Começamos, irmãos, dentro da nossa casa. A nossa casa, irmãos, é a nossa primeira igreja. Antes deste lugar, a nossa primeira igreja é o nosso lar. Cristo precisa estar presente no nosso lar. Ele precisa ser falado dele no nosso lar. É necessário que façamos isso. Depois, aos familiares, aos amigos e a todos, porque essa palavra é uma palavra salvadora, é uma palavra libertadora. E o tempo chama-se hoje. Irmãos, aproveitemos esse privilégio. Desfrutemos desse privilégio. Falemos do Senhor, anunciemos o Senhor, porque dias difíceis estão aí pela frente. Repito, não sabemos o que virá. A palavra de Deus nos revela algumas coisas, perseguições e perseguições grandes. É necessário que a igreja continue a sua marcha pela fé amparada nesse Senhor. Não desperdicemos esses privilégios nem essas oportunidades. Que Deus nos abençoe, irmãos, em nome de Jesus. Amém.